história que você vai ouvir agora, antes dos casais trocarem os votos aqui diante do altar, é a história de Deus e do ser humano. Quando nós lemos a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Bíblia, que é a história de Deus e do ser humano, você pode entender, você pode ver claramente que a história de Deus e do ser humano é uma história de casamento. Todo o paralelo está ali presente, a ponto, Deus nem faz questão de esconder isso, a ponto de chamar a igreja ou aqueles que creem nele de sua noiva. Nós somos a noiva de Deus e Ele é o nosso marido, como diz lá, o teu Criador é o teu marido. Então a história de Deus e do ser humano é a história de um casamento. Quando Deus criou o mundo, antes de criar o ser humano, Ele criou tudo que existe e preparou um lugar que era literalmente um paraíso, primeiro, e depois colocou ali o homem e a mulher, como o noivo que prepara a sua casa para trazer depois a sua noiva e morar junto, os dois morarem juntos ali. Deus fez isso com o ser humano. E ao longo da história, você vê a própria ideia do templo, o templo que Deus ordenou inicialmente lá a Moisés, no deserto, o tabernáculo, e mais tarde o templo que veio a ser chamado Templo de Salomão, que este foi baseado. O próprio templo é uma demonstração do desejo, a intenção de Deus de morar junto conosco. Ele, como uma pessoa, como diz até hoje o ditado popular, diz: quem casa, quer casa. Deus também promoveu a casa dele, para que o seu povo viesse ter com ele, e ele pudesse habitar no meio das pessoas, estivesse morando junto com as pessoas. Não que Deus possa ser contido numa casa feita por mãos de homens. Deus não pode ser contido por este templo, por nenhum templo no mundo. Mas Ele intencionou construir uma casa para chamar de sua casa, casa do Pai, para que nós possamos ter os nossos momentos com Ele, exatamente como um casal que casa e prepara a sua casa. Então toda a história da humanidade e de Deus é uma história de casamento. Mas não um casamento que eles foram felizes para sempre. Não. A história se repete, uma história de amor e de tristeza ao mesmo tempo, porque a história do ser humano em relação a Deus costuma ser a seguinte: enquanto está tudo bem, o ser humano está com Deus. Enquanto está tudo bem. Quando ele relaxa na sua prosperidade, no seu sucesso, ele pensa assim: agora eu não preciso mais de Deus, eu posso viver sozinho. Então, na sua prosperidade, no seu bem-estar, ele dá as costas para Deus e vai viver a sua vida do seu jeito. Se dá mal, se arrebenta, geme, sofre, e quando está no aperto, no fundo do poço, aí ele volta para Deus e fala: me ajuda, meu Deus, me perdoa, me ajuda. E Deus perdoa e recebe e restaura o relacionamento com o ser humano. E aí ele fica bem de novo. E depois de um tempo que ele fica bem, novamente ele dá as costas para Deus. E isso tem se repetido desde o jardim do Éden até os dias de hoje. Deus tentando trazer o ser humano de volta como uma pessoa que ama alguém e não é correspondido. E só quem já passou por isso sabe o que é.
Deus tentando trazer o ser humano para Ele e muitas vezes sendo rejeitado, deixado, trocado, traído, e mesmo assim nunca deixa de nos amar e de esperar até o último dia que nós iremos nos voltar para Ele. Deus é que nos chama: tornai-vos para mim, vinde a mim. Mas essa é a história do ser humano, uma história de casamento, separação, às vezes até divórcio, e depois, quando alguém se arrepende, volta e Deus o limpa, o lava, o perdoa e diz: vamos começar tudo de novo. Quando o interesse dele é só fazer o bem, como quem ama só quer o bem da pessoa amada, só o bem. E esse é o principal sentido do amor, é você querer o bem da pessoa amada. Deus não tem falhado nisso, mas infelizmente o ser humano sim, tem falhado, tratado Deus muitas vezes apenas com interesse. O ser humano tem esse costume de se aproveitar, né? Se tem ali um benefício, por que não se aproveitar? Então, se ele sabe que Deus é misericordioso, que Ele espera, que Ele ama de verdade, incondicionalmente, então ele se aproveita desse amor, ele se aproveita da misericórdia de Deus. Muitas vezes fica com Deus, mas não se compromete, né? E infelizmente isso é uma coisa que acontece muito entre pessoas, né? O mesmo que se faz contra Deus é o mesmo que se faz contra as outras pessoas. Todos os relacionamentos, eles têm uma representação com Deus. Então, pai, filho, mulher e marido, irmãos, tudo tem uma representação com Deus. Assim como nós tratamos as pessoas, o próximo, nós também tratamos a Deus. Então, muitas vezes, hoje, você vai ver que hoje há um fracasso generalizado na família. Muitas pessoas não podem dizer: eu tenho uma família estruturada. Muitas pessoas hoje. Uma coisa que está fora do controle já. Muitas pessoas não sabem nem o que é uma família. Mas por quê? Por que não sabe o que é uma família? Porque não sabe o que é ter um relacionamento com Deus, né? Porque assim como eu me aproveito, vamos dizer, dos benefícios, da misericórdia, do amor de Deus, eu vou também fazer o mesmo com as pessoas. Então muitos não querem se casar, muitos não querem se comprometer, muitos não querem ceder, não querem sacrificar dentro de um relacionamento. Por quê? Porque elas primeiramente fizeram com Deus, né? E a gente sabe que é um termômetro. O casamento é um termômetro de como você está com Deus. Se vocês estão bem no casamento, vocês com certeza estão bem com Deus. Normalmente, quando não está bem com Deus, também não vai estar bem um com o outro. Você pode observar isso em todos os momentos da sua vida. Deus criou o casamento exatamente para que nós tenhamos uma experiência prática do que é o relacionamento com Ele. Tudo que você quer do seu cônjuge, Deus quer de você. Tudo que você quer do seu cônjuge, Deus quer de você. Você quer fidelidade, exclusividade. Deus não quer que você tenha outros deuses. Deus quer ser o único na sua vida. Você quer atenção. Todo casal, toda pessoa que está no relacionamento quer ser notada, quer ser ouvida, quer que as suas opiniões contem. Deus quer ser ouvido por nós, ser atendido, quer nos ouvir também. Deus quer ouvir você. Qual a última vez que você falou com Deus? A pior coisa é você morar numa casa com alguém que não fala com você, que te dá o tratamento do silêncio e que age assim: não, ela sabe o que eu quero, ele sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir, se eu tiver que pedir, então não vai ser de iniciativa própria.
Não, você quer ouvir a outra pessoa e você quer que a outra pessoa te ouça. Deus também. Respeito, tudo, absolutamente tudo que você quer com a outra pessoa, Deus quer com você. E você vai entender aqui hoje por que esse rompimento na aliança com Deus impacta diretamente na vida amorosa. Deus mantém o relacionamento nosso com Ele e o relacionamento homem e mulher como duas coisas inseparáveis. Inseparáveis, como a cruz que você vê. Você olha essa cruz. A cruz tem a haste vertical, a haste mais comprida, que é o relacionamento ser humano e Deus. A haste vertical, de baixo para cima, representa o ser humano e Deus. E a haste horizontal, os braços da cruz, representam o relacionamento do ser humano, o próximo, um com o seu próximo. E não há ninguém mais próximo de nós do que o marido, do que a mulher. Então Deus trata esse relacionamento, homem e mulher, e ser humano e Deus, como duas coisas juntas e inseparáveis. E uma coisa impacta a outra, como a Cristiane disse. Quando você está bem com Deus, você vai bem no seu casamento. Quando você vai mal no seu casamento, é porque você está mal com Deus. A ponto de a Bíblia dizer que quando o homem maltrata a mulher, as suas orações são interrompidas. Deus não ouve a sua oração quando você está maltratando a sua mulher. Deus espera que a mulher respeite o marido como ela respeita a Deus. São duas coisas inseparáveis. Inseparáveis. Então, você vai entender hoje aqui como Deus, nesta busca, nesta saga persistente, perseverante de trazer o ser humano de volta para Ele, faz uma proposta que nós podemos chamar de a proposta da última casa. Qual é a proposta da última casa? Diz o texto sagrado assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Olha como Deus olha para o futuro. Ele olha, o que vai vir à frente vai ser melhor do que o que ficou para trás. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. O que ele está falando aqui? O que é que Deus está falando? Ele está falando, eu entendo que a primeira casa fracassou. Aqui, quando ele estava falando da destruição do templo. Porque o povo novamente se voltou contra Deus, deu as costas para Deus, então os inimigos invadiram, levaram todos os utensílios do templo, e a casa de Deus, aquela casa que Ele mandou construir para ser o encontro dele com as pessoas, foi destruída. Então o povo estava disperso, longe de Deus. Deus novamente estende a mão para as pessoas e fala: eu sei que o passado de vocês foi um passado ruim, vocês estão colhendo aí resultados de terem me abandonado, mas eu digo uma coisa para vocês: a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Quer dizer, não fique olhando para trás e dizendo assim: os bons tempos, no início lá era bom, já passou esse tempo, agora nós perdemos tudo. Não, Deus sempre nos manda olhar para frente e crer que o que Ele vai fazer daqui para frente vai ser melhor do que o que já foi até aqui. Então essa é a proposta de Deus. Ele propõe uma nova vida, mas o que Ele quer? Tudo que Ele quer de nós é a fidelidade, é a obediência, é o que Ele precisa, como você quer do seu cônjuge. Mas nós vamos ver o que aconteceu no passado, porque as pessoas não deram essa fidelidade a Deus. Se depois você quiser meditar, ler com mais calma o Salmo 78, na sua Bíblia, o Salmo 78, ele descreve esse abandono, essa quebra de aliança que o povo fez com Deus. Deus tinha feito um pacto
de cuidar das pessoas, e o povo então, quando prosperou, deu as costas para Deus. Diz no versículo do Salmo 78 o seguinte: porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis em quê? Na sua aliança. Não foram fiéis na sua aliança, quer dizer, foram infiéis. O que o povo fez com Deus? O povo deu as costas para Deus, o seu Criador, e tornou-se para deuses de pau, de pedra, de metal, que não eram deuses. Abandonaram a Deus, traíram a Deus, foram infiéis, romperam a sua aliança. Quando você se casa, o que você espera? Vocês estão se casando aqui hoje. O que é o mais importante que a sua esposa quer de você, marido? O que o seu marido quer de você, esposa? O que é o mais importante que eu quero da Cristiane? O mais importante que eu quero dela é a palavra, é a lealdade. Eu quero saber que ela vai manter a palavra dela comigo, que ela vai estar comigo até o fim, não importa o que. É o que eu mais quero dela, porque tudo mais depende disso. Se eu não tenho a verdade da parte dela, se um dia, por exemplo, a Cristiane mentir para mim, e eu não puder mais confiar na palavra dela, como é que vai ser esse casamento? Ou vice-versa. Se você mentir para sua mulher, como é que ela vai confiar em qualquer outra coisa que você fale para ela? Nós somos a palavra, como Deus é a palavra. A Bíblia diz que Deus é a própria palavra dele. Jesus era o verbo que se fez carne, ele é a palavra que encarnou numa forma humana. Deus é a própria palavra e não muda a sua palavra. Assim também ele nos chama a ser de palavra. Sim, sim, não, não. Quando a sua esposa perguntar a você: onde é que você está? O que você falar tem que ser. Porque se você fala uma coisa que depois ela vem descobrir que não era aquilo, você mina a confiança de um relacionamento, você vai quebrando a aliança. Então o que você mais quer da pessoa que está com você é o empenho da palavra. É saber que o que ela falou é verdade, e o que ele prometeu, ele vai fazer. Então, votos de casamento, o que significa? Para que um voto de casamento? Para que vocês trocarem votos diante de Deus? Exatamente para que você empenhe a sua palavra. Empenhar quer dizer, você está depositando o seu caráter nesta pessoa. Eu te dou a minha palavra. Quer dizer, palavra é uma coisa que se você tem, você pode dar. Se você não tem, você não pode dar. Você não pode dar, porque o que você falar não vale nada. Mas se você tem palavra, você é de palavra, então quando você fala, a outra pessoa crê, e ela se sente segura com aquilo. As suas palavras aqui hoje, e todos os dias do seu casamento, Deus será testemunha delas. Então, o que é que Deus quer? Fidelidade. O que é que o marido, a esposa quer? Fidelidade, lealdade, palavra. Palavra significa, não importa o que eu sinto, não importa o que eu sinto, o que importa é eu te dei a minha palavra. Se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Isso é um marido que passa segurança, isso é uma esposa que passa segurança. Não é você falar, eu falei, mas eu falei, agora não mantenho mais, não sustento mais o que eu falei. Quer dizer, isso é infidelidade. Isso é você voltar atrás e romper a aliança que você tem com aquela pessoa. Então os casamentos se desfazem hoje, por quê? Porque as pessoas não têm sido de palavra. Mas quando você mantém a palavra diante de Deus, você valoriza a sua palavra, então aquilo sustenta o casal no momento da dificuldade. Então o que aconteceu lá atrás? Quando o texto diz, porque o seu coração não era reto para com ele, quer dizer o seguinte, o povo se corrompeu no coração. O povo falava uma coisa com a boca, mas no coração sentia outra. Não foram fiéis à sua aliança. Qual foi o resultado disso? Por isso Deus desamparou o quê? O tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens.
Lembra que eu falei que Deus mandou fazer uma casa só para estar junto das pessoas? Pois é, Ele pediu que fizesse uma casa e Ele estava ali na forma da Arca da Aliança, no símbolo da Arca da Aliança. Deus se fazia presente no meio do povo, mas o povo deu as costas para Deus, foi infiel à sua aliança. O que é que Deus fez? Deus saiu de casa, foi embora. Como o marido que vai embora, como a mulher que diz: eu não quero mais esse casamento. Desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Então, Deus foi embora, deixou a casa dele vazia. E é assim que tem acontecido com muitos, quando a pessoa quebra a aliança dela com Deus. O que acontece? Não é que Deus abandona a pessoa, ela abandona Deus primeiro. Então Deus apenas cumpre o desejo dela. Quando você fala para Deus assim: por favor, deixe eu viver a minha vida do jeito que eu quero, deixe eu viver a minha vida do jeito que eu acho, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho que é certo, não se meta na minha vida. O que é que Deus vai fazer? Ele simplesmente vai cumprir o seu desejo e vai sair, vai te deixar. Então, quando você vive dessa forma e você começa a ver que a sua vida vai mal, a sua vida é uma vida de tropeços, você talvez tenha sucessos em algumas áreas, mas em outras áreas você só fracassa. Por quê? Porque você tem tentado viver sua vida na força do seu braço. Você deu as costas para Deus. Você tem dito para Deus: eu não quero a sua interferência na minha vida, eu vou viver do jeito que eu acho. Então, esse abandono, esse desamparo tem tido um impacto muito grande na vida pessoal das pessoas e também nos relacionamentos. Porque a pessoa não pode querer só os benefícios, né? Porque muitas vezes a pessoa quer os benefícios. Ela está, por exemplo, se você está num relacionamento em que aquela pessoa, ela é legal com você quando ela quer algo de você, mas quando ela não precisa, quando ela não está pensando em você, ela não é legal com você. Ela ignora, ela está com os amigos, ela não dá atenção, ela não responde os telefonemas. Quer dizer, mas quando ela precisa de você, quando ela quer estar com você à noite, então ela é legal com você. Né? Um ser humano não consegue, não quer isso. Ninguém quer isso. Você quer uma pessoa que é legal com você em todos os momentos, não só quando ela precisa de você. Né? E o ser humano faz muito isso com Deus. Quando precisa, ela é legal com Deus. Ela vai na igreja, ela ora. Né? E é interessante porque muitas pessoas falam assim: mas Deus, se Deus estivesse comigo, se Deus estivesse por aí, por que tantos problemas? Por que há tantos problemas no mundo? Por que Ele deixa isso acontecer? Isso aqui. As pessoas reclamam muito de Deus. As pessoas falam muito de Deus. Não, porque Deus, cadê Deus? Cadê Deus? Mas e você com Deus? É igual você reclamar de um marido. Você tem uma esposa, um marido, que está sempre ali com você. E aí quando as coisas dão erradas, né? Aí você olha, cadê o meu marido? Ele não está mais. Por quê? Ele tinha que estar aqui. Mas você não deu atenção, você não respeitou, você xingou, você falou que não queria mais, você não falava com ele. Quer dizer, as pessoas gostam de colocar na conta de Deus as consequências das escolhas delas. O que nós vivemos hoje no mundo são consequências das escolhas do ser humano. Tudo. Mas a criança não tem culpa. Sim, mas os pais tinham que ter pensado nisso. Porque a criança vai, infelizmente, ter que pagar pelos erros dos pais. Você que cresceu num lar em que seus pais abandonaram, seus pais não estavam prontos para um casamento. Colocou você no mundo e largou você lá com a avó. Quer dizer, você pagou pelos erros dos seus pais. Deus não tem nada a ver com isso.
Então as pessoas põem muita culpa em Deus, né? Porque é mais fácil assim. Aí elas não se sentem, puxa, eu preciso me consertar, eu preciso fazer alguma coisa em relação à minha vida com Deus. É mais fácil elas simplesmente colocarem a culpa em Deus e terem esse comportamento. Não, eu vou viver a minha vida e vou fazer o que eu quero. Quer a intervenção de Deus na hora do perigo, quando precisa, mas não quer a intervenção de Deus na hora do prazer. Não se meta na minha vida quando tudo está bem, mas quando está mal, o Senhor tem a obrigação de me ajudar. Basicamente, essa é a atitude do ser humano. Muito ingrata, por sinal, né? Então, Deus desamparou a casa. Qual tem sido o impacto disso na vida amorosa? Quando Deus sai da vida do ser humano por vontade dele própria, né, do próprio ser humano. O Salmo continua dizendo o seguinte: o fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Aqui ele passa a falar de solteiros e de casados, olha só. De solteiros ele fala começando com os jovens foram consumidos pelo fogo, e as moças, as mulheres não foram dadas em casamento. O que está acontecendo hoje com os jovens? Muitos jovens hoje já falam, eu não quero me casar. Ou não querem se casar porque tem uma aversão à ideia do casamento, porque viram todos os maus exemplos dos seus pais e de outros e dizem, longe de mim casar. Ou aqueles poucos que ainda querem casar, tem aquela dificuldade de achar a pessoa. Qual é o dilema do solteiro? Você que é solteiro, que está aqui, qual é o dilema? Nós lidamos com solteiros o tempo todo, e o que a gente ouve o tempo todo? Qual é a dificuldade do solteiro? O que o solteiro precisa? O que ele quer? Ele quer achar uma pessoa que ele goste, uma pessoa que esteja inteira, que não seja um problema, né? Que está resolvida, que está bem, e que vá amá-lo de volta. Então uma pessoa por quem ele se sente atraído, uma pessoa que está inteira, que está bem, que tem algo a acrescentar na sua vida, e que o ame de volta. É isso que o solteiro quer. Mas não falta solteiros no mundo. As estatísticas mostram, no Brasil, por exemplo, há mais solteiros do que casados. O problema não é falta de solteiros, o problema é você acertar nesses pontos com alguém. E assim, a Bíblia está dizendo, os jovens são consumidos pelo fogo. O que é o fogo hoje? O fogo é esse desejo de curtir, eu quero pegar, eu quero ficar com todas, eu quero experimentar o que puder, eu quero experimentar mulher, quero experimentar homem, quero experimentar como é que é isso, como é que é aquilo. O fogo vem consumindo os jovens. A pessoa chega aos 20 e poucos anos de idade, já chega cheia de bagagens, de um peso, uma carga pesada de relacionamentos, que se pode chamar de relacionamentos ruins. E aí não sabe mais o que quer, toda estragada, toda ferida, toda cheia de problemas internos. Esse fogo tem consumido esses jovens. As mulheres querem casar? Não, elas pensam assim, não, eu não preciso de homem, eu preciso de dinheiro. O que eu quero é dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O homem não vai garantir a minha felicidade. Então, como está escrito aqui, suas moças não foram dadas em casamento. As mulheres hoje não querem. E às vezes, quando a carência bate e elas, tá bom, aceitam o homem vai ficar debaixo do sapato dela. É ou não é verdade? Debaixo do sapato, você não manda em mim. Você vai ficar aqui, mas vai ser do meu jeito. E fica aquele inferno de casamento que, meu Deus, é por isso que muitos dizem, antes só do que mal acompanhado. A realidade de muitos hoje tem sido essa. As pessoas só enxergam essas duas opções, ou só ou mal acompanhado. Não estão enxergando mais o bem acompanhado como uma terceira opção. Então, uma das consequências, os jovens, a juventude destruída, as mulheres desacreditadas do casamento, fracassando nos casamentos, e os casados. Olha só,
Os seus sacerdotes caíram à espada, morreram. E as suas viúvas não fizeram, quer dizer, não choraram. O marido morreu e a viúva não chorou. Você pode imaginar que tipo de casamento era aquele? E casamento de sacerdote. Quer dizer, se os sacerdotes não deixavam saudades em suas viúvas, sendo supostamente homens de Deus, homens que falavam de Deus, tementes a Deus, se as viúvas não ficavam com saudade do sacerdote que morreu, o marido que morreu, imagine o resto da população. Como tem acontecido hoje. As pessoas casam, descasam, quando separa, quando divorcia, dá uma festa. Festa do divórcio, é a moda agora. Sim ou não? A pessoa fica tão aliviada que separou, vou dar uma festa. Dá uma festa. Quer dizer, a pessoa é tão infeliz no casamento que quando ela separa é um alívio, ou quando morre é um alívio. Já foi tarde. É esse casamento que você quer? Não. Eu falei que o desafio do solteiro hoje, o desafio do solteiro é achar uma pessoa que ela gosta, uma pessoa legal, inteira, que acrescenta a vida dela e que a ame de volta. Esse é o desafio do solteiro. Qual o desafio do casado? Qual o desafio de quem é casado hoje? O desafio de quem é casado é você continuar amando essa pessoa e crescendo em amor mais do que no início. O desafio do casado é você não deixar o seu casamento ficar chato, não deixar o seu casamento entrar no tédio, em que você trata essa pessoa como um estorvo na sua vida, que você não vê a hora de, de achar uma saída e talvez entrar em outra, procurar outra pessoa mais interessante. O desafio do casado é você olhar para essa pessoa e dizer: eu casaria com você de novo. Amém? Por que eu entrei? Eu faço questão de entrar na celebração dos casamentos como o último, né? A gente passa aqui no tapete depois de todos os casais, porque eu casaria com você de novo. 33 anos de casados, 33 anos de casado, parece que a gente casou ontem. Os nossos 12 anos de sofrimento já passou. E rendeu o quê? Rendeu bênçãos nos próximos anos, porque finalmente nós nos encaixamos, não um ao outro, mas primeiramente nos encaixamos com Deus. Por que nós sofríamos e fazíamos um outro sofrer? Porque nós éramos cabeças duras. Eu era cabeça dura, eu queria moldá-la à minha imagem e semelhança, ela queria me moldar à imagem e semelhança dela, e nenhum dos dois dava o braço a torcer. Não tem como você manter um casamento feliz enquanto a sua função de vida, a sua meta de vida é anular o outro. Se a sua meta de vida, marido, é anular a tua mulher, esse casamento não vai para lugar nenhum. Se a tua meta de vida é castrar teu marido, para que ele fique ali na tua mão, esse casamento não tem futuro. A meta do casamento é você fazer a outra pessoa feliz, fazer a outra pessoa crescer, desenvolver, é você servir, você cuidar da pessoa. Essa tem que ser a meta de casamento, mas para você fazer isso, você não pode viver para você. Casamento não é sobre você, casamento não é para você, casamento é para o outro, é sobre os nós. Você coloca a outra pessoa como alvo do seu cuidado. Enquanto você está casado e falando, mas e eu? Você só casa pensando em você, você vai ser uma dor de cabeça na vida da outra pessoa. Porque não é cobrando atenção que você recebe atenção. Atenção não se cobra, atenção se atrai. Então você tem que buscar, através da sua aliança com Deus, essa sabedoria para você ser a pessoa que a outra vai olhar e vai sentir saudade no momento que você sair de casa e der um beijo assim, tchau, estou indo para o trabalho. Você fecha a porta, ela já está com saudade. Será que você é esse marido?
Será que você é essa esposa? Ou é o marido, a esposa que o outro não sente saudade nenhuma? O outro fala assim: você não quer viajar não? Quer visitar sua mãe? Quer visitar? Não, pode usar o cartão, não tem problema não. Esse tipo de casamento em que o outro não vê a hora de se livrar, né? de sair, de ficar, eu quero ficar com os meus amigos, quero viajar sozinho, Esse casamento não é o casamento que Deus planejou. O casamento que Deus planejou é esse. Você sente saudade, você quer estar com a pessoa, você se preocupa com a pessoa, você gosta de estar com a pessoa, você gosta da conversa da pessoa, vocês são como um corpo só. Como você não quer você não quer perder sua perna, você não quer perder seu braço, você não quer estar longe dessa pessoa. Mas como que isso acontece? É sorte? Você tem que acertar na loteria do amor para você ter um casamento assim? Não, não é nada disso. Isso não é sorte. Nós não nos entendíamos. Mas por que hoje nós estamos ajustados? Porque nós nos curvamos primeiro diante de Deus. Matamos o nosso ego para salvar o nosso casamento. Porque o teu ego não morre, o teu casamento morre. E se você insistir no ego, insistir em focar em você, nas suas vontades, o que é que você vai ter? Você vai ter um inferno pessoal. O céu não é lugar de ego, de egoístas. O inferno é lugar de egoístas. Pessoas que só pensam em si. Mas quando você trata o outro como alguém que você quer fazer feliz, você foca o casamento na outra pessoa, então você muda o ego e transforma o seu foco no nós. E aí vocês têm um céu dentro de casa. A gente se sujeitou a Deus, à vontade de Deus, o que Deus esperava da gente. O nosso ego, ele estava comprometendo não só o nosso casamento, mas o nosso relacionamento com Deus também. Mas na época nós não tínhamos esse entendimento. Então nós pensávamos assim: nós estamos bem com Deus, o problema é Ele, o problema é o Renato. Ele achava que o problema era eu. Mas quando você tem um problema com outra pessoa e vocês não estão resolvendo, você tem um problema com Deus também. Nós não sabíamos disso. Quando nós nos sujeitamos a Deus, como que o Senhor vai nos ajudar? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso mudar, meu Deus? Então Deus nos ensinou. Quando Deus ensina você, então você sabe, você consegue se encaixar com essa pessoa, porque o seu marido não é o Renato e a sua esposa não é a Cristiane. Cada um é diferente, mas Deus sabe fazer vocês dois se complementarem muito bem. E assim como o nosso relacionamento com Deus vai ficando cada vez melhor com o tempo, o nosso casamento também vai ficando cada vez melhor. Então é como se andássemos juntos, né? Assim como eu ando, eu invisto na minha vida espiritual, eu também estou investindo no meu casamento. Eu estou investindo no meu casamento, eu estou investindo na minha vida espiritual. Os dois é como a cruz, como o Renato falou. E a cruz funciona muito bem. Deus quis assim, Deus fez assim. Ele nos deu o casamento justamente para nos ensinar a ter um relacionamento com Ele. Quando Ele viu o homem lá só, Ele falou: não é bom. Não é bom para ele ser só. Eu vou fazer uma esposa idônea para ele. Ele teria falado também assim, né? Para ele aprender a se relacionar com uma pessoa. Porque se ele não aprender, ele não vai conseguir se relacionar comigo. Eu vou estar aqui dando para ele carinho, amor, atenção, e ele não vai dar nenhum retorno. Então eu vou dar uma esposa para ele, que vai ensinar ele a também dar, porque ela vai exigir. Ela vai exigir. A mulher, ela vai exigir atenção, ela vai querer que ele dê atenção. Então isso vai fazer o homem aprender a se relacionar comigo. O casamento é um lugar de treino, né? Um treinamento para o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Como é que você vai servir e se relacionar com alguém que você não vê? Então,
você mostra a sua fé, o seu relacionamento com Deus, as suas virtudes de uma pessoa verdadeiramente de Deus, cristã, quando você pratica isso no seu casamento. É aqui que você tem que praticar perdão, é aqui que você tem que praticar paciência, é aqui que você tem que praticar todas as virtudes, bondade, gentileza. Não é isso? Então, se você não pratica no casamento, que é a pessoa que você supostamente ama, como é que você vai praticar em outro lugar? Então, o casamento é essa aliança que Deus nos deu para ensinar-nos a nos relacionar com Ele. Mas entenda, se você não tiver aliança com Deus em primeiro lugar, o resultado vai ser esse casamento chato, que o outro não vai ter um pingo de saudade quando você não estiver mais perto. Solteiro, se você não tiver aliança com Deus, você vai ficar sendo consumido pelos fogos, pelas modas deste mundo. Você vai tentar e não vai conseguir, porque você não se guia pela direção de Deus, que é o maior interessado que você case bem. Você sabia, solteiro, solteira? O maior interessado que você se case bem é o seu Pai celestial. Como a mãe e o pai querem o filho bem casado, muito mais Deus. Mas se você não recorrer a Ele para te dirigir a essa pessoa, seguir os conselhos dele e continuar procurando com os olhos, com o sentimento, com o que você acha, com o que o mundo diz, você vai se dar mal, infelizmente. Amém?